Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, vamos ler do verso 15 ao verso 20. É uma história bastante conhecida, mas eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou em meu coração para a igreja nessa noite. Daniel capítulo 3, a partir do verso 15 até o verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o seu aspecto e o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Verso 20, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem, que prendessem Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Verso de número 25, respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Feche seus olhos, deixa a palavra do Senhor aberta. Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, e que o Senhor fale conosco nesta noite, trazendo direção, trazendo renovo, fortalecendo, ó Pai, a nossa fé no Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, que tem poder, ó Deus, para nos santificar, para trazer cura, para trazer conserto para com o Senhor, faz o que lhe apraz. Essa é a nossa petição, e nós a fazemos em nome e pelo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse contexto histórico aqui, o povo está no cativeiro, na Babilônia. O rei Nabucodonosor é o governador, ou é o rei. E nesse contexto aqui, irmãos, foram levados para a Babilônia alguns israelitas, e estão vivendo ali em cativeiro, debaixo da ordem do rei Nabucodonosor. Resumindo a história, o rei Nabucodonosor, ele manda construir uma estátua, e ele diz que todos deveriam se curvar diante daquela estátua. E para resumir a história, irmãos, 3 jovens israelitas, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se negam a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. O texto que nós acabamos de ler é uma história bastante conhecida, que fala sobre esses 3 servos de Deus que passaram por uma dificuldade. Mas o que eu acho interessante, irmãos, que na nossa caminhada nós passamos sim por algumas dificuldades, mas esse texto aqui, ele nos fala e nos revela, irmãos, que esses 3 jovens, irmãos, eles estão passando uma dificuldade nesse momento aqui, devido a expressar a sua fidelidade e a sua lealdade ao Senhor. A primeira dificuldade, irmãos, foi um confronto com o rei Nabucodonosor. O rei disse: se vocês não se dobrarem, essa situação vai piorar na vida de vocês.
É isso que o texto está dizendo. Se vocês não se curvarem, se vocês não me adorarem, se vocês não negligenciarem o seu Deus, o Deus de Israel, as coisas vão piorarem para vocês. Eu vou jogar vocês numa fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. A dificuldade, irmãos, aumenta para aqueles 3 jovens, por causa da fidelidade desses homens a Deus. Irmãos, passar por dificuldade na sua família, passar por uma dificuldade de saúde, uma enfermidade é ruim, irmãos. Mas imagine passar uma dificuldade por estar fazendo a vontade de Deus. Imagine passar por uma dificuldade sendo obediente a Deus. Imagine passar por uma dificuldade tentando fazer as coisas certas. E talvez você que está aqui nessa noite, você pode estar pensando assim: eu estou obedecendo, eu estou seguindo a palavra, eu estou me esforçando para não pecar, e ainda vou passar por essa dificuldade. Irmãos, isso é complicado, porque aqui entre nós, irmãos, tem pessoas que estão vivendo exatamente isso, estão obedecendo ao Senhor, estão caminhando, estão orando, estão buscando a face do Senhor, mas se levantou uma dificuldade, e para piorar essa dificuldade ficou mais difícil ainda. Foi isso que esses homens passaram, aumentou a dificuldade deles. A fornalha, diz o texto, foi aumentada 7 vezes mais, porque eles se manteram firmes diante do Senhor. Irmãos, tente imaginar como nós estamos vivendo hoje, a qualidade dos cristãos dessa geração, desse tempo. Pense nisso, irmãos. Só que eles não só suportaram a dificuldade, mas o texto vai dizer, o final da história vai dizer que eles saíram exaltados pelo Senhor. Porque dependendo, irmãos, como eu vou agir, como eu posso, por essas dificuldades, eu posso me complicar mais, ou eu posso ser honrado pelo Senhor. Talvez você que está aqui nessa noite, que está enfrentando uma dificuldade e uma luta, você pode ter 2 posturas. Você pode ter a postura de uma vítima, ou você pode ter uma postura de um sobrevivente. Na igreja do Senhor, irmão, não existe vítima. Na igreja do Senhor existe sobrevivente. Nós estamos aqui, irmão, passamos pela luta, mas nós não somos vítimas. E talvez a tua postura hoje seja de vítima, e Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entenda isso da parte do Senhor. Enquanto eu pensava nessa palavra, Deus me trouxe uma ilustração, um caso que eu não posso confirmar se é verdade, mas eu ouvi essa ilustração e achei muito interessante. Na época em que Alexandre o Grande estava dominando praticamente todo mundo conhecido, o exército de Alexandre entrou numa cidade para guerrear contra aquela cidade. E um dos soldados de Alexandre o Grande não aguentou a pressão, a batalha estava tão travada, tão acirrada, que um dos soldados de Alexandre o Grande não aguentou aquela batalha travada e desertou, fugiu, abandonou o campo de batalha. O exército de Alexandre, mais tarde, ele vence aquela batalha naquela cidade, e aí traz então esse soldado desertor na frente de Alexandre o Grande, e aquele soldado de cabeça baixa, cabisbaixo, na frente de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande pergunta para ele: qual é o seu nome? E aquele soldado falou assim: meu nome é Alexandre. E Alexandre o Grande falou para ele: ou você muda de nome, ou você muda de caráter. Ou você muda de nome, ou você muda de caráter. Irmãos, tem muito soldado que está deixando a posição, porque a fornalha está se aquecendo. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, mesmo que a fornalha esteja aquecida 7 vezes mais, confie no Senhor. Confie no Senhor. Mesmo que você não esteja aguentando, continue confiando no Senhor. Exemplo de Sadraque e Mesaque para as nossas vidas.
Aqueles jovens poderiam dizer, eles estavam numa terra distante. Aqueles jovens poderiam dizer: tá bom, rei, eu não quero pagar o preço. Como a gente vê muita gente fazendo isso, muita gente que vem à igreja domingo, muita gente que levanta a mão, muita gente que diz que é servo do Senhor. Aquele jovem poderia dizer: tá bom, rei, eu não quero pagar o preço, eu vou me curvar, mas é só uma vez. É só uma vez que eu vou usar drogas. É só uma vez que eu não vou fazer sexo. É só uma vez que eu vou ver pornografia. Eles poderiam se curvar, irmãos, como tantos outros que têm se curvado na caminhada. E às vezes, irmãos, a fornalha não chegou nem a ser aquecida 7 vezes. E nós já estamos abrindo mão, irmãos, do nosso compromisso com o Senhor. Eles iriam trazer, irmãos, muitas dificuldades para as suas vidas, mas aqueles jovens fizeram, irmãos, a coisa certa. Mesmo, irmãos, com as dificuldades, eles fizeram as coisas certas. Por isso, nessa noite, meu irmão, minha irmã, mesmo que a fornalha esteja aquecida, faça as coisas certas. Mesmo que não vai dar certo, faça as coisas certas. O maior desafio na hora da dificuldade, o maior desafio na hora da dificuldade é eu não piorar, é eu manter firme a minha posição como servo do Senhor. Tudo que o diabo, irmãos, quer fazer com você e comigo é nos desviar da posição que Deus nos quer. Eu sou tentado a dar um jeitinho aqui e ali, mas eu não quero pagar um preço. Irmãos, isso pode atrapalhar o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando a gente começa a dar jeitinho aqui e ali, tem situações, irmãos, que nós precisamos pagar o preço, sim. Tem situações, irmãos, se o Senhor permitir entrar na fornalha, nós vamos precisar pagar o preço, sim. Pastor, mas está uma luta muito grande, e se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Quantas vezes a gente ouve isso, irmãos? Pastor, está uma luta muito grande, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Não, meu irmão, permaneça firme, porque no tempo de Deus, Deus vai te exaltar. No tempo do Senhor, o Senhor vai te exaltar. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, eu não sei. O que eu sei, irmãos, é que não nos vem tentação que a gente não possa suportar. Se Deus está permitindo você passar por essa luta, o Senhor é contigo, o Senhor vai te sustentar. Mas não abra mão, irmão, da tua convicção de fé no Senhor Jesus. Porque se eu me desviar, irmãos, do meu propósito, daquilo que Deus tem para mim, isso, irmãos, é perder a nossa bênção, é perder as nossas bênçãos. A gente vai se desviando, a gente vai abrindo mão. A gente lembra de Esaú, que abriu mão, irmão, da sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. Ele não deu valor, irmãos, àquilo que era a bênção de Deus na vida dele. E às vezes, irmãos, nós não estamos dando valor, irmãos, àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos abrindo a mão daquilo que o Senhor tem para mim e para você, por nada. Por nada. Por isso, mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Segunda coisa errada que eu não devo fazer quando a fornalha está aquecida, na hora da dificuldade, ou na hora que a luta bate na nossa porta, irmãos, eu não posso murmurar, eu não posso blasfemar contra Deus. Eu entendo, irmãos, que murmurar, irmãos, não atrai nada de bom. Murmurar só atrai coisas malignas. Então, na hora da luta, na hora da dificuldade, não murmure, irmãos. Porque quando você louva a Deus, você está elogiando o Senhor. Quando você murmura, você está elogiando Satanás. Então, a despeito daquilo que você está vivendo hoje, adore e louve ao Senhor. Vigia na murmuração, cuidado com isso. A Bíblia não registra, irmãos, que esses homens, quando foram lançados na fornalha, eles ficaram dizendo: está vendo, Deus, o que fizeram comigo? Está vendo, Deus, não adiantou nada ser fiel. Está vendo, Deus, eles não disseram, irmãos, nada disso.
Eles disseram: nós não vamos nos dobrar. Se Deus quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele não vai nos livrar. Mas nós não vamos nos curvar. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor. Nós não estamos, irmãos, na igreja, vindo todos os dias ou todos os domingos brincar aqui, irmãos. O que nós estamos vendo, irmãos, nas mídias sociais, é uma bagunça no meio da igreja. É uma bagunça no meio da igreja. Eu preciso ficar vigilante, para que todas as vezes que vier uma tentação, eu não murmure. A outra coisa errada que esses homens não fizeram: eles não murmuraram, eles não abriram mão, eles também não se fizeram de vítima. Eles não deixaram entrar em seus corações o espírito de autopiedade. Ah, Senhor, foram só nós três que vamos para essa fornalha. Está vendo aí, Deus? Ninguém fez nada por nós, ninguém veio nos ajudar. Quando a gente lê esse texto e a gente pensa por essa perspectiva, a gente lembra de Elias, quando Elias fala assim: ah, Deus, só eu fiquei, ah, Deus, só eu sofri. Irmãos, esse texto nos ensina que eles não fizeram isso. Escute isso: na hora da dificuldade eu preciso proteger o meu coração contra a autopiedade. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo onde as igrejas estão cheias de pessoas se vitimizando por qualquer coisa. Meninos espirituais, irmãos, que nós precisamos elevar o sarrafo espiritual da nossa vida. Eu não sou a pessoa, irmãos, que Deus escolheu para passar por essa fornalha. Por que, Deus, está acontecendo isso comigo? Por que ninguém me ajuda? E a gente vai, irmãos, entrando num espírito de autopiedade. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor é conosco todos os dias. Todos os dias, irmãos, existe o mal. A Bíblia diz assim: basta cada dia o seu mal. Então o mal de hoje vai ter o mal de amanhã. Se preocupe a estar firme no mal de hoje, a estar firmado, irmãos, naquilo que Deus tem para você, para que você possa lutar contra o mal de hoje, porque amanhã vai ter o mal também se levantando contra a tua vida, mas Jesus é maior na tua vida. Então seja um instrumento de Deus. Quando a luta está grande, quando a dificuldade está grande, quando as tempestades se levantam, não olha só para você com espírito de autopiedade, não. Deus é contigo, mas olhe também para as pessoas que estão ao teu lado. Mesmo na dificuldade, mesmo dentro da fornalha, você pode ser instrumento para abençoar outras pessoas. Dizendo isso para ela, irmãos, entenda isso da parte do Senhor. Você que nessa noite está passando por uma dificuldade, entenda que Deus está te preparando para que você seja bênção na vida de outra pessoa, talvez de uma pessoa da tua casa, da tua família. E aí você vai dizer: Deus é poderoso para te abençoar como Ele me abençoou no meio da fornalha. Deus é poderoso para te sustentar como Ele me sustentou no meio da dificuldade. Deus é poderoso para andar contigo como Ele andou comigo. Deus é poderoso para te livrar como Ele me livrou. Irmãos, às vezes Deus permite para que a gente possa ter experiência com Ele. Experiências com Deus é o que nos mantém firme na presença de Deus. Eu vejo que esses homens estavam aceitando muito bem aquilo que Deus estava permitindo eles viverem. Pastor, por que Deus está permitindo isso acontecer na minha vida? Irmãos, só há vitória quando existe uma situação de aperto e de aparente derrota. Só há exaltação quando há humilhação. Deus quer glorificar o nome dEle através dessa luta. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Por isso, respire fundo. Respire fundo, meu irmão, minha irmã, mesmo no meio dessa luta, e diga: eu sou mais do que vencedor. Eu não sou um pobre coitado, eu sou mais do que vencedor. Esses homens, eles não colocaram a culpa em ninguém. Eles passaram pela dificuldade, dando glória a Deus. Eles confiam no Senhor, mas se o Senhor não o livrasse, eles
estariam firmes com o Senhor. O verso 24 e 25 do texto que nós lemos diz assim: então o rei, ele joga aqueles 3 homens amarrados dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse o rei: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando no meio do fogo. Eles não desanimaram, porque por mais que a fornalha estivesse aquecida 7 vezes mais, eu preciso estar como aqueles homens, de pé e andando. Amém, meus irmãos? Talvez nessa noite você está sentindo exatamente isso. A fornalha está aquecida 7 vezes mais. Mas sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Talvez a fornalha está aquecida lá na tua família, nos relacionamentos familiares. Talvez é uma enfermidade que você está vivendo ou sofrendo. Talvez é uma situação de desemprego. Talvez é uma situação que você foi traído, decepcionado. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa entender isso. Sabe, você está difícil para você, está complicado para você, mas você está de pé e andando. 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 A fornalha está aquecendo mais. Você está de pé e andando. Você está de pé e andando. Você está de pé e andando. Você não está parado. Você não está murmurando. Você não está se fazendo de vítima. Você está de pé e andando, porque o 4º homem da fornalha está com você. É de pé e andando, é de pé e andando, é de pé e andando. Nabucodonosor diz: não foram 3 homens, mas eu vejo 4 homens de pé e andando, de pé e andando, de pé e andando. Não pare, meu irmão, não pare, minha irmã. Continue de pé e andando, porque Deus é contigo. Assim como Jesus se apresentou ali naquela fornalha, Deus é contigo. Não será fácil, não será tranquilo, talvez vai demorar, mas Ele vai estar com você. Ele vai estar com você. O inimigo está te perseguindo, você vai continuar de pé e andando. A luta está travada lá na tua casa, você continua de pé e andando. As pessoas não estão te compreendendo, você vai continuar de pé e andando. Talvez algumas pessoas vão dizer que agora você vai parar, que agora você vai desistir, que agora você vai abrir mão, mas você está de pé e andando. Talvez você está frequentando a igreja há algum tempo e você está querendo parar e desistir, mas Deus está falando para você: olha, é de pé e andando. Firma um compromisso não com a igreja, firma um compromisso com o Senhor da igreja, mas é de pé e andando, é de pé e andando. Pastor, está uma luta lá na minha casa. Honre teu pai, honre a tua mãe, e você continue de pé e andando. Meu Deus, a fornalha está aquecida, super aquecida. Pastor, eu estou desanimado. Continue de pé e andando, de pé e andando. Irmãos, não é tempo para parar, irmãos. Não é tempo para murmurar, não é tempo para ficarmos dando de vítima. É tempo de continuar de pé e andando, de pé e andando, de pé e andando, mesmo que esteja 7 vezes aquecida a fornalha. É de pé e andando. Continue. Pastor, como faço para continuar de pé e andando? Primeiro, acredite nesse Deus. Acredite nesse Deus que você um dia decidiu entregar sua vida para Ele. Nabucodonosor, no texto, vai dizer: quem pode te livrar? Quem pode livrar vocês? E aí eu penso, irmãos, que talvez eles se lembraram da palavra de Isaías 43:13. Eu sou Deus, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Acredite no Deus Todo-Poderoso, que age na minha vida e na sua vida, e ninguém pode impedir o agir de Deus. Irmãos, eu creio, irmãos, que Deus está levantando guerreiros nessa noite, que vão superar dificuldades, ultrapassar os limites, nessa semana.
Você já conhece o Deus que você serve? Então lembra da onde Ele te tirou, lembra dos livramentos que Ele já te deu. Eu tenho algo, irmãos, que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Com relação à palavra do Senhor, e eu tenho ministrado isso quase todos os dias no jardim de oração. Irmãos, Deus está nos preparando. Deus, Ele está nos preparando. Eu não sei o que vai acontecer essa semana, na minha vida, ou na vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Mas eu sei que Deus nos trouxe aqui, para falar para mim e para você. Aconteça o que vier a acontecer, permaneça de pé e andando. Permaneça de pé e andando. Talvez as coisas vão até piorar, mas você permaneça de pé e andando. Não pare, porque Deus, Ele é contigo, meu irmão. Deus está te preparando. Então continue de pé e andando. Você pode se colocar de pé? A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E eu quero que você entenda bem esse momento de oração aqui agora. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que estava vivendo uma situação, e essa situação ficou pior do que estava. Por você que eu quero orar nessa noite. Você que recebeu essa palavra e que entendeu que você precisa continuar de pé e andando, e você está sentindo que a fornalha está mais quente, que aquilo que estava difícil agora está quase impossível. Eu quero orar por você. Enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra no teu coração, enquanto o ministério de louvor estiver cantando, saia do seu lugar e venha aqui na frente em nome de Jesus. De pé e andando. Sabe o que é isso? Você está de pé e andando. A fornalha está quente, mas você está de pé e andando. Então venha, irmãos, de pé e andando e louvando ao Senhor.